Olá, meu nome é Noemi Carneiro, seja bem-vindo ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto que tem como objetivo auxiliar você no estudo da Palavra de Deus, de pequenos trechos em sequência. Estamos lendo Atos e estamos terminando o capítulo 8. Hoje nós vamos ler a partir do verso 26, continuando a história de Filipe, um grande servo de Deus, que depois que viu a forma como Estevão pregou, como ele foi morto, acendeu no seu coração um grande desejo e ele foi um grande missionário ao pregar a palavra de Deus. Já vimos alguns relatos da vida dele e vamos continuar. Verso 26 do capítulo 8 diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O anjo disse: vai para a banda sul, então, esse caminho que desce. É uma estrada que descia de Jerusalém para Gaza, ficava no sudoeste de Jerusalém, aproximando-se da costa mediterrânea da Palestina. Gaza é um lugar que tem um solo muito improdutivo, é um deserto, faz fronteira com as terras produtivas do Egito. E então, ali, Deus comissionou Filipe para atender desse etíope, desse eunuco. E agora é um momento muito importante da história, porque o evangelho agora vai dar um salto, né, de Jerusalém para Samaria, agora da Samaria ele vai até os confins da terra. Por isso esse texto é de extrema importância para o nosso estudo. O verso 27 diz: ele se levantou e partiu. No caminho, então, encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, verso 28, sentado em sua carruagem, lia o livro de Isaías. Esse etíope, ele era, digamos assim, uma espécie de ministro de finanças. Ele tinha um cargo privilegiado no regime etíope. Ele era responsável pela distribuição de fundos do tesouro baseado na vontade da rainha dos etíopes. O que ele tinha feito? Ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. É interessante entendermos isso, que muitos gentios no primeiro século, eles estavam buscando o judaísmo como a verdade. Se eles seguissem o judaísmo, eles obedeceriam então às leis de Moisés, os estatutos, isso incluía a circuncisão, incluía o batismo. Esse tipo de convertido ao judaísmo era chamado prosélito, aquele que era gentil, mas que se convertia ao judaísmo. Os gentios que não se convertiam ao judaísmo, eles eram simpatizantes, chamados de tementes a Deus, né? Quanto ao eunuco, então, aqui, ele não se sabe se ele era um prosélito, mas ele era um homem temente a Deus. Mas o que nós vemos bem claro aqui é que ele estudava as Escrituras. Verso 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, essa passagem de Isaías 53, que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou para Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Interessante pensarmos aqui a pergunta: entendes o que lês? Que Filipe fez para o eunuco. Essa pergunta requer, assim,
uma forma de questionar se o que está sendo lido da palavra está sendo entendido. O Espírito de Deus, Santo de Deus, ele não elimina a necessidade de pessoas, né, que estudam, de professores que fazem um estudo mais aprimorado, cuidadoso, para explicar para as outras pessoas. A igreja, ela é presente nesse sentido, de que ela busca falar a respeito nos seus cultos para que os fiéis tenham mais entendimento. Aí, a necessidade de acompanharmos os ensinamentos das Escrituras. Então, o que fez Filipe? Filipe, começando com aquela passagem, exatamente aquela que ele estava lendo, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe abriu a boca e começando nessa escritura, falou de Jesus para o homem. Sabe por quê? Porque os judeus do primeiro século, eles falavam muito a respeito do Messias sofredor. Assim, o povo judeu estava vivendo sobre os jugos da lei do governo romano, e por essa razão eles acreditavam que o Messias viria como um forte guerreiro, poderoso, o leão de Judá, né? Como rei, como o propósito de governar e vencer. Ele não viria assim como um servo simples, frágil, como um cordeiro. Então eles acreditavam que Israel, diante do domínio estrangeiro, iria ter um grande guerreiro. Então é provável que o etíope tenha ouvido algum ensinamento dessa passagem quando ele esteve em Jerusalém, mas ainda ele tinha algumas perguntas a esse respeito. Então Filipe mostrou para o etíope que o servo sofredor era Jesus. Ele teve de sofrer na cruz por causa dos pecados de toda a humanidade. Não estava relacionado ao povo, mas estava relacionado ao libertador, ao Senhor Jesus que morreu na cruz. Verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água que me impede de ser batizado. Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que será que esse etíope, esse eunuco pensou depois? Será que esse que esteve comigo era um anjo? A palavra de Deus diz que muitos, sem saber, hospedam anjos, não é mesmo? Mas deve ter ficado na mente e no coração dele algo extraordinário, porque esta passagem, digamos assim, partir dessa forma só seria possível, né, por algo milagroso, que foi o que aconteceu. Eu imagino que na cabeça daquele etíope muitas coisas se passaram, mas o mais importante é que Filipe teve a oportunidade de explicar o trecho mais importante das Escrituras, que o servo sofredor veio por mim e por você. E só através de quem crê como ele creu e depois foi batizado é que o evangelho se concretiza no coração daquele que recebe Jesus. E o que aprendemos com Filipe e o eunuco? Vamos pensar um pouquinho. Quando nós servimos a Deus, Ele próprio nos guia e direciona os nossos passos. Foi Deus que mostrou para Filipe para onde ele devia ir. Lá tinha alguém precisando dele. Naquele lugar, Deus lhe apontará o caminho a seguir quando você serve. Filipe foi um homem extraordinário. Eleito um diácono, não se contentou só com o serviço de servir as mesas, mas foi muito mais além. Pregou, foi um grande missionário.
E quando nós servimos a Deus com alegria, singeleza do nosso coração, sempre nós saberemos o caminho onde andar, porque Deus, Ele fará escolhas corretas por nós. Deus falou para Felipe, você também pode ser direcionado. Deus falou para Felipe e Ele pode falar para você também. Outra lição que nós aprendemos é que aquilo que recebemos de Deus em nossa vida precisa ser compartilhado com outras pessoas. O eunuco estava lendo Isaías 53, mas não estava entendendo. Então, o que Felipe havia recebido de Deus, ele estava compartilhando agora. Todos os dias, gente, cruzam pessoas nos nossos caminhos que precisam receber uma palavra. Para crer, é preciso ouvir falar. Alguém falou de Jesus para você. Então, compartilhe a mensagem de Jesus. Compartilhe a mensagem da cruz, a verdadeira mensagem. Quando você for compartilhar coisas com as pessoas, procure compartilhar a palavra de Deus. Você hoje tem a maior das oportunidades. Compartilhe coisas que foram faladas para a sua alma. Compartilhe o texto bíblico que você leu. Dê opinião sobre o texto bíblico que você leu para outras pessoas. Fale o quanto isso foi importante na sua vida e pode ser na vida de outras pessoas também. Você pode, em lugar de mensagens prontas, recebidas, você mesmo testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. E mais uma lição é que nós devemos pregar sempre Jesus das Escrituras, Jesus dos Evangelhos, não Jesus só para satisfação dos nossos desejos, que é o que mais nós vemos nessas mensagens por aí. O Evangelho está ligado a uma mudança de vida, a ser nova criatura, um convite para abandonar o pecado. Então, você tem nas suas mãos a responsabilidade. Você é serva fiel do Senhor Jesus, servo fiel do Senhor Jesus. Pode agir dessa forma. E o que nós desejamos é que o seu coração esteja atento para ouvir a voz do Todo-Poderoso, encaminhando você para falar as verdades das Escrituras. Distribua versículos bíblicos, faça muitas coisas, você pode fazer. Os meios hoje são maravilhosos, mas anuncie Jesus. O Jesus que trouxe salvação eterna. Deus te abençoe.